Oi para você que está chegando no canal do YouTube agora comigo, né? Meu bom dia com muita alegria para você. E nós estamos aqui na programação da Rádio Louvanto, mas nós vamos deixar aí um vídeo para você, né? E a ministração para hoje, ela está em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15 e também capítulo 6, de 1 a 5. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. Esse homem, ele estava empunhando uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: "Você é por nós ou pelos nossos inimigos?" E o homem respondeu: "Nem uma coisa nem outra. Venho como comandante do exército do Senhor." Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo?" No caso, Josué falando: "Anjo, que mensagem, que direção o Senhor tem para mim?" E continuando, Josué 6:1 diz que Jericó, ela estava completamente fechada por causa dos israelitas. E ninguém entrava e ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué: "Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. E 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. Quando a trombeta soar, as trombetas soarem um longo toque, e todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do seu lugar onde estiver." Amém? Então veja bem, vamos lá. Certa vez, Josué, que era um homem então escolhido pelo Senhor, Josué ele foi um homem que sucedeu a Moisés, né? Ele foi um sucessor de Moisés. E Josué, quando eu estudei o livro de Josué uns anos atrás, eu vi que era o Senhor quem mandava os reis para guerrear contra Josué. E eu acredito que era uma preparação para Josué viver as vitórias e o novo do Senhor. Então o próprio Deus mandava com que os reis, tipo assim, o Senhor permitia a luta para Josué guerrear. E certa vez, Deus tinha um propósito para Josué, para o seu povo, que era entrar na cidade de Jericó. Como era a cidade de Jericó? Jericó era uma cidade fortificada. Você vai ver que as muralhas de Jericó, se você pesquisar no Google, você vai ver que elas eram largas e uma largura assim que cabia casa em cima, cabia carro em cima. Era uma muralha, era um muro espaçoso. Era um muro, se eu não me engano, 6 metros. Mas pesquisa no Google para não ficar nas minhas palavras. Era um muro largo assim, era uma muralha. E aí Deus tinha Jericó para que o povo de Josué e o seu povo entrasse. Por ser uma cidade fortificada, não era de qualquer jeito que Josué poderia entrar, conseguiria entrar. No entanto que o Senhor, ele dá instruções através do anjo que Josué deveria entrar, que Josué deveria rodear as muralhas durante 6 dias em silêncio.
E no 7º dia, rodear também por 7 vezes, mas aí tocando a trombeta e também gritando, né? Um grito forte, um grito de vitória. E nós lemos que o muro da cidade iria cair ao tocar e ao gritar. É louco, né? Enfim, a muralha, ela representa aqui pra gente, ela representava lá, e hoje trazendo para os dias de hoje, a muralha, ela representa fortaleza, ela representa uma coisa resistente, difícil de entrar. E não dá para entrar de qualquer jeito, não dá para fazer de qualquer jeito. Você que está no WhatsApp, eu respondo você assim que nós terminamos a ministração, ok? Isso, se você quiser também mandar um oi pra gente aqui na rádio, você manda um WhatsApp no 19 99174 1378, tá bom? Voltando, era um lugar impossível de entrar, mas com a estratégia, com a direção do Senhor, era possível. Não só era, como foi possível. E aí, eu acho que eu não li aqui, né? Mas tinha uma direção. Além de tocar as trombetas, além de dar o grito, Deus dá uma ordem a Josué e fala: Josué, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que pisa, santo és. E é sobre isso que eu quero falar. Por que tirar as sandálias? Veja bem, Josué não era um homem de guerra. Josué não era um homem que tinha lutado, passado por muitos lugares, por muitas cidades, por muitos reinados, por muitos reis. Ele tinha lutado muito. E foi com as sandálias. Essas sandálias, no meu entender, essas sandálias, elas representam um passado de Josué. Essas sandálias representam lugares que Josué passou, guerras que Josué lutou, situações que Josué viveu, que agora, para essa situação de conquistar a Jericó, de derrubar as muralhas de Jericó, não cabiam mais a mesma conduta de Josué do passado. Não cabia mais a conduta de Josué trazer aquela bagagem do passado, as guerras do passado, os caminhos por onde ele passou do passado para esse novo tempo. Então, Josué, tire a sandália dos seus pés. Por quê? Porque o lugar que você vai pisar é santo. O lugar que você vai pisar é santificado. Josué, ele quando encontrou o homem, o anjo do Senhor, ele falou: você é contra mim? Ou você é a favor a mim ou você é contra mim? Você é meu amigo ou você é meu inimigo? Bom, o anjo disse: eu não sou nem contra você, nem a favor de você. Eu sou a favor do Senhor. Eu estou aqui em nome do Senhor. Então Josué reconheceu que ele não era um homem qualquer. Ele era um enviado do Senhor. Ele era um anjo do Senhor. E Josué se prostra diante dele e fala: olha, me dá uma direção. O Senhor tem alguma coisa para mim, para esse novo tempo? Tem alguma instrução que eu deva obedecer? E o anjo diz sim. E o anjo dá as direções para ele sobre rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Depois, no 7º dia, rodear 7 vezes. Depois tocar a trombeta e com gritos de guerra, gritos de vitória. E detalhe, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa ou que pisará, santo és. De repente, hoje, essa muralha para você não seja literalmente uma muralha,
Não seja literalmente os muros de Jericó. De repente, essa fortaleza para você hoje não seja os muros, mas de repente essa fortaleza seja para você uma situação que você está vivendo difícil, uma situação que você está vivendo que tá forte, tá difícil de entrar, tá difícil de conquistar. De repente o teu filho, de repente o teu cônjuge, de repente um relacionamento, um trabalho. Tá difícil, Elaine, tá como as muralhas de Jericó. Mas Deus te dá uma estratégia. Josué, ele não podia entrar naquele lugar novo, com estratégias novas, da maneira antiga. Ele tinha que entrar para esse novo tempo com o quê? Com estratégias novas, com comportamentos novos. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. Então é uma direção nova para Josué. É uma direção para que, olha, esqueça o que foi, esqueça as guerras que você viveu. Para essas guerras eu dei uma direção. Agora eu tenho outras direções para você, outras guerras, outras conquistas. Então tire a sandália dos seus pés. De repente, para você hoje, não é tirar a sandália. A sandália talvez representa um amigo, um trabalho, um pecado. Tire essas sandálias. Tire isso aí, deixe para lá. Porque o que eu tenho para você é novo. O que eu tenho para você é algo grande. Então, deixa para lá. Vamos viver o novo. Não é fácil viver o novo. Não é fácil viver, deixar as coisas para trás, as coisas velhas para trás. Não, não é. Mas também não é impossível. Eu preciso dar seta aqui. Também não é impossível. Então, a mensagem para nós hoje sobre as fortalezas de Jericó, sobre as muralhas de Jericó, é que Deus tem um novo para mim e para você. E nós não devemos conquistar esse novo com as mesmas ferramentas do passado, com os mesmos comportamentos do passado. Deus tem uma direção nova. E que nessa manhã do dia 10 de julho, hoje é sexta-feira, eu fico perdida quando eu trabalho assim à noite, mas que nessa sexta-feira, dia 7 de julho de 2026, você receba essa palavra no coração, compreendendo que o que passou, passou, a forma que você guerreou no passado foi uma, e Deus te dá direções novas para hoje, para essa muralha cair por terra, assim como foi necessário essa nova estratégia para Josué e seu povo derrubarem essa muralha grande, gigante, enorme. E eu duvido que a sua muralha seja maior que a muralha de Jericó. A irmã Helena, você não está na minha pele. Não. Então desculpa. Desculpa subestimar a sua muralha. Mas com a estratégia do Senhor, com o direcionamento do Senhor, você já venceu e você já fez com que essas muralhas caiam pelo poder do nome de Jesus. Preste atenção nos detalhes. Josué, você vai entrar, você vai rodear a cidade em silêncio. De repente você precisa ficar em silêncio. De repente você precisa ficar mais quieto, ficar mais quieta, não falar tanto. E guerrear essa guerra, de repente sem murmurar. Você murmura demais, isso? Então, faça o contrário. Faça o contrário do que você fazia no passado. Depois, no sétimo dia, para a sétima volta, para 7 voltas, aí sim, na sétima volta, vocês vão gritar, vocês vão tocar trombeta, vocês vão celebrar. Mas para tudo isso, lembre-se, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que pisa santo és. Então, tire isso do passado,
Tira essas vestes, tira essa sandália, tira esse pecado, tira esse comportamento, tira essa pessoa, tira esse trabalho, tira isso que não cabe mais para esse novo tempo, para você viver em nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração. Bom, eu tô voltando aqui para o estúdio da Rádio Louvando, que nós vamos encerrar a programação agora com a bênção apostólica, tá bom? Te amo, Jesus, fique com Deus. Deus permitindo, sexta-feira estamos de volta aqui na programação. Sexta não, segunda-feira. Nós estaremos aqui de volta com a programação da Rádio Louvando. Lembrando que dia 7 de agosto nós vamos fazer o sorteio da promoção do Dia dos Pais. Mas vamos para lá, vamos para a rádio. Continua comigo lá na Rádio Louvando Oficial, Rádio Web, Rádio Louvando Oficial. Te amo, Jesus. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Fui.